Olá, graça e paz em nome de Jesus. Vamos refletir juntos. Hoje, nesse dia chamado hoje, domingo de Páscoa, o terceiro dia depois da sexta-feira santa, do dia da crucificação. Amados, para o cristão, na Páscoa o mais importante não é ovos, não é coelhos, e sim a presença de Cristo. Amém? O Cordeiro de Deus, o pão da vida, a videira verdadeira, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Oh, glória! Amados, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, possui um Antigo e um Novo Testamento, ok? Todos nós sabemos disso. Se tem um testamento, meus queridos, teve o quê? Teve uma morte, Jesus. E se tem um testamento, tem o quê? Tem uma herança. Amados, aonde vocês estiverem, Deus nos deixou uma herança. Infelizmente, muita gente não está nem sabendo disso. Muitos estão vivendo de uma forma que não agrada ao Senhor. Meus queridos, vivendo de forma horrível, miserável. Meus amados, a palavra do Senhor diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Meus queridos, muitos desconhecem o que Jesus fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Lucas 22, versículo 15, e diz assim: e lhes disse, desejei ansiosamente, vou repetir, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Olha aí, meus queridos, no versículo 16 diz: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Oh, glória! Amados, isso é uma promessa. Quem disse essas palavras? Sabemos que a resposta é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Queridos, aonde vocês estiverem, Jesus deseja celebrar com cada um de nós, com você, esta data especial, assim como ele disse aos discípulos, como acabamos de ver aqui nesse versículo. Quem não deseja isso, não é verdade? Meus amados, a vida do povo de Israel, ou seja, os israelitas, antes, lá atrás, não era fácil. A nossa vida nos dias de hoje também não é muito fácil. Amados, a Bíblia diz que um libertador foi levantado naquela época. Sabemos que é Moisés, meus queridos, mas ainda eram que todos eles eram escravos, mesmo Deus levantando um libertador, Moisés. Meus amados, foi nessa situação que Deus ensinou ao seu povo a celebrar a Páscoa. Meus queridos, a Bíblia diz que cada família deveria ter um cordeiro, o seu cordeiro, ou seja, o sacrifício do cordeiro em lugar dos seus filhos primogênitos. Vamos entender, meus queridos? Resultaria no livramento das famílias, ou seja, da morte. Amados, não são as minhas palavras, está escrito. Convido a você a conferir em Êxodo capítulo 11 e capítulo 12. Vale a pena vocês conferir, meus queridos, com a morte dos primogênitos e a grande calamidade sobre Faraó naquela época, que na meia-noite, a Bíblia diz isso, morreram todos os filhos mais velhos de cada família no Egito. Isso aconteceu, e dali, meus queridos, em diante, o mais importante, ou seja, uma data dali em diante, o mês mais importante daquele calendário, daquela data, a Páscoa, palavras do Senhor a Moisés e Arão, e que chega para você agora neste momento. Amados, nos nossos dias de hoje, nesse dia chamado hoje, para obter libertação, quero deixar bem claro, não da morte física, mas da morte eterna. É preciso, meus queridos, que cada um de nós, que cada pessoa conheça o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Infelizmente, meus queridos, nos dias atuais, nações, povos nunca ouviram falar de Jesus, infelizmente. Amados, em 1 João capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. Ou seja, meus queridos, sobre o poder do maligno, ou seja, sobre o sistema mundano sem Deus, que está no poder do mal, ou seja, que está no poder do diabo. Meus amados, coloque, eu vou dizer na tábua do seu coração, se tais pessoas não forem apresentadas ao Cordeiro de Deus, permanecerão na escravidão, ao pecado, sob o poder do maligno. Meus amados amigos, aonde vocês estiverem, ei, você, preste muito bem atenção no que eu vou te dizer agora. Cristo morreu em lugar
de todos nós. Cristo morreu em nosso lugar, Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. É um sinal, meus queridos, para que vocês entendam, é um sinal para que vocês venham em direção, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês venham em direção, é um sinal para vocês caminhar na direção do Senhor. Amém? Meus amados amigos, e o mais importante, com arrependimento, porque onde há arrependimento, há salvação, aonde há salvação, há perdão, há fé, há entrega, há mudança de vida. Ouvindo isso até aqui, meus queridos, e para você, que sentido tem a Páscoa nesse dia chamado hoje, neste domingo? Amados, primeiro, a Páscoa lá atrás com Moisés teve um significado especial. E antes, meus queridos, da crucificação, Jesus celebrou com seus discípulos após a sua morte e ressurreição. Infelizmente, meus queridos, no dia de hoje mudou-se o motivo da comemoração da Páscoa. Infelizmente, te pergunto, que sentido tem esse dia para você? Meus amados, a Bíblia diz que Jesus não permaneceu no túmulo, glória a Deus, mas está vivo ao lado do Pai, intercedendo por você e possibilita a você, sim, a você, a todos que crerem na palavra do Senhor, a libertação da escravidão, ao pecado, da morte eterna. Amados, a ressurreição de Cristo muda por completo a vida de quem nele crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. O Cordeiro de Deus, meus queridos, derramou o seu sangue para nos remir de nossos pecados. Basta, meus queridos, aceitar o seu sacrifício e estará livre da condenação. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração, que nesse dia chamado hoje, vamos refletir juntos sobre esse domingo, domingo de Páscoa, o terceiro dia, depois de Sexta-feira Santa, do dia da crucificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha uma boa Páscoa, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Um forte abraço.